Seja muito bem-vindo ao canal do Viver Oftalmologia. Se você ainda não me conhece, eu sou Emerson Badaró, eu sou médico oftalmologista, especialista em retina. O assunto que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre mosca volante. O que significa, por que elas acontecem e o que você tem que fazer se você estiver sentindo alguma coisa desse tipo. Então, esse assunto, por ser muito prevalente e por ter uma importância muito grande dentro da oftalmologia, eu trago esse assunto aqui especialmente para você. Então, assiste esse vídeo até o final porque vai ter coisa aqui que vai te ajudar. Esse canal, aqui explicando para você que ainda pode não conhecer, esse canal ele é feito para você que é paciente, para você que tem alguém na família que tem alguma questão na visão, para você que está com alguma dúvida em relação a alterações da sua visão. Ele é feito para tirar essas dúvidas, para trazer para você informação de forma clara, para trazer informações de forma bem tranquila de entender, de uma forma bem simples e coisas que você pode realmente usar no seu dia a dia. Aqui a gente tem o conteúdo sempre dividido em várias playlists, em vários assuntos diferentes. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre algum assunto em oftalmologia, aqui no canal tem algum vídeo que te explica sobre ele. Mas muito bem, falando especificamente das moscas volantes, uma coisa que é super importante da gente aprender a diferenciar é se essas moscas volantes elas são de aparecimento agudo, ou seja, se elas aparecem de uma hora para outra, ou se são aquelas moscas volantes que aparecem cronicamente, aquela coisa que já acontece com a pessoa e que está lá há muito tempo. O sintoma de mosca volante ele é um sintoma muito inespecífico. No final das contas, o que eu quero dizer com isso é que ele não é diagnóstico de nenhuma doença, ele não me traz o diagnóstico de nenhuma doença, mas à medida que a pessoa tem a sensação de mosca volante, eu tenho que avaliar como oftalmologista o que aquilo pode significar e o que aquilo ali pode, de acordo com a clínica de cada pessoa, com os achados dos exames que a gente realiza, o que aquilo ali pode significar. Mas, via de regra, as moscas volantes acontecem quando existe alguma alteração por dentro do olho, alguma alteração na cavidade vítrea que faça com que aquele meio que deveria ser totalmente transparente pode acontecer de ter alguma opacidade, alguma coisa que está acontecendo ali. E aí fica alguma sensação de que tem uma visualização de alguma mosca na frente da visão. Esse sintoma ele é muito comum, ele é muito frequente, muita gente tem, principalmente com a medida que as pessoas vão envelhecendo, à medida que o tempo vai passando, maior a prevalência das moscas volantes. Então, não é incomum que uma pessoa que não tinha mosca volante no passado, com o tempo aquela mosca volante passou a aparecer. E além disso, as moscas volantes elas têm o sintoma têm a característica de ser um sintoma que é muito prevalente em locais onde a luminosidade está muito alta. Então, assim, às vezes a pessoa está dentro de casa, num ambiente fechado, e ali ela não está vendo tanta coisa. E aí, à medida que vai para um ambiente claro, que ela vai ali para uma praia, ou vai para um local que o céu é claro, alguma coisa assim, ou até quando ela olha para uma parede branca, quando ela olha ali para uma parede que tem uma claridade um pouco maior, aquele sintoma fica mais evidente, né? Porque exatamente dá aquele contraste entre aquela opacidade que pode estar dentro do olho causando esse sintoma e a claridade que está no ambiente externo. Então não é incomum que moscas volantes tenham sintomas maiores à medida que você está em ambientes mais claros. Mas aqui eu vou passar agora uma informação que é uma informação de ouro, né? Uma informação muito importante e que vale muito para quem está sentindo sintomas de moscas volantes. A primeira coisa é que o sintoma de mosca volante é muito comum, é muito frequente. E a grande maioria, a imensa maioria das pessoas não tem nenhuma doença por causa disso. Isso não significa que seja alguma doença. Agora, tem algumas pessoas que sim, que elas podem estar com alguma alteração que realmente justifique uma doença ocular. Como, por exemplo, pode ser uma uveíte, pode ser uma inflamação intraocular, pode ser sinal de que pode estar ocorrendo um descolamento do vítreo e até também um descolamento de retina. Além disso, podem ser também alterações completamente fisiológicas, né, que são causadas pelo envelhecimento natural do vítreo, que é aquela estrutura do vítreo que deveria ser 100% transparente, ela pode deixar de ser transparente. Enfim, a verdade é que a maioria das pessoas que tem mosca volante não é nada, mas existem algumas dicas que eu quero passar aqui para vocês de quais são os sinais de alerta que fazem com que você, se você estiver sentindo mosca volante, você deve procurar um oftalmologista imediatamente. Então vamos lá. Essa lista é composta. Primeira coisa, moscas volantes de aparecimento agudo. Aquela pessoa que não tinha mosca volante, que não tem
esse sintoma e de repente passou a ter, essa pessoa deve procurar um oftalmologista para saber o que está acontecendo e se isso é preocupante ou não. Segundo sinal de alerta que tem que ter é a pessoa que tem alguma comorbidade. Por exemplo, uma pessoa que é diabética e tem o início do aparecimento das moscas volantes, essa pessoa tem que ser vista pelo oftalmologista para saber o que está acontecendo e por que aquela mosca volante apareceu. Terceiro situação que eu acho que vale muito a pena a pessoa procurar em caráter de urgência é o aparecimento das moscas volantes e também o aparecimento de alguma baixa visual. Aquela pessoa que apareceram as moscas volantes, começou a ver uns mosquitinhos na frente da visão, começou a ver umas opacidades na frente da visão e associado a isso veio uma baixa de visão. Essa pessoa tem que ser vista imediatamente pelo oftalmologista. E quando eu falo de embaçamento visual, eu não falo aquela pessoa, o embaçamento difuso de tudo, não. Pode ser um embaçamento focal. Então, às vezes a pessoa está olhando para frente aqui, está tudo bem, mas tem uma beiradinha aqui no lado da visão que não está tudo bem. Essa pessoa tem que ser vista imediatamente pelo oftalmologista, tá? Embaçamentos que sejam de uma parte da visão ou da visão inteira merecem uma atenção muito especial do oftalmologista. E um outro sinal de alerta que eu falo que a pessoa deve procurar o oftalmologista imediatamente é se já existe alguma condição, seja ela ocular ou alguma condição em alguém da família que tenha tido alguma questão no olho. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que já fez alguma cirurgia no olho e apareceram as moscas volantes, ela tem que ser vista pelo oftalmologista para ter certeza do que é aquilo. Outra situação, a pessoa que já teve uma infecção no olho, já teve uma inflamação no olho, já fez algum tratamento específico para alguma alteração ocular e apareceram moscas volantes, ela deve ser vista pelo oftalmologista em caráter de urgência. E além disso, a última coisa é o histórico familiar. Então, por exemplo, se você tem alguém na sua família que teve um quadro de alguma doença ocular e você está com moscas volantes, você deve procurar imediatamente o oftalmologista também para saber o que é isso daí, o que é a causa dessas moscas volantes. Porque existe uma associação entre as pessoas que têm alguma condição na família e o aparecimento, a probabilidade de aparecer também essa doença na outra pessoa da família. Então, esses são os principais sinais de alerta que eu considero que são realmente importantes que você saiba identificar. Moscas volantes, como eu disse, a maioria imensa das vezes não é uma doença que leva a preocupação, né? Não é uma questão que leva a preocupação. É um sintoma inespecífico, ou seja, não é um diagnóstico específico de nenhuma doença, mas é um sintoma que pode aparecer tanto em pessoas que não têm doença nenhuma, o que é a grande maioria, mas também em pessoas que têm alguma doença e alguma condição que realmente precisa de tratamento. Então, moscas volantes de aparecimento agudo merecem atenção muito especial, ou então a mudança do padrão. É a última coisa que é super relevante para você procurar um oftalmologista em caráter de urgência. É a mudança do padrão das moscas volantes. E aí com isso eu quero dizer aquela pessoa que tinha um mosquitinho, que via uma coisinha e de repente aquele mosquitinho que era 1 ou 2 passou a ser 10, passou a ser 20 ou passou a ser incontáveis. Essa pessoa que teve uma mudança do padrão, ela merece sim uma consulta de urgência para poder identificar o que é. Se você tiver gostado desse vídeo, eu te peço que deixe um like aqui para o YouTube entender que esse vídeo deve chegar para mais pessoas. O canal aqui da Viver Oftalmologia é um canal que eu faço em especial para realmente trazer essas dúvidas de vida real aqui para você poder responder essas dúvidas, saber quando que é urgente uma avaliação com o oftalmologista, o que você deve fazer para cuidar melhor da saúde da sua visão. Fica o meu convite aqui para você seguir o canal e assistir os outros vídeos que eu tenho aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. E se tiver algum amigo, algum parente que você sabe que esse vídeo pode ser válido, encaminha para ele, para que esse vídeo possa chegar no máximo possível de pessoas e essa informação também ser difundida. Um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo.